Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos nesta oportunidade para estudarmos a Escritura mais uma vez. Ainda esse período se mantém, nós não temos ainda uma previsão de retorno, portanto, esse é o momento para que mais uma vez reúna a sua família e vamos meditar na Escritura nesta ocasião. Nesse instante vamos entoar o cântico Falar com Deus. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade para conosco,
Damos-te graças porque são muitas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, mesmo em meio a toda esta situação. Podemos perceber o cuidado do Senhor, a direção e a proteção do Senhor. Por isso rendemos-te graças por todas as bênçãos nas nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que temos mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra e pedimos-te que o Teu Espírito esteja iluminando o nosso coração e a nossa mente, a fim de que possamos compreender a instrução da Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Pai, ricamente. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. É a nossa oração agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós queremos meditar no texto de Tito, capítulo 2, os versos 11 a 14. A carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2, dos versos 11 a 14. E nós queremos falar sobre a manifestação da graça de Deus. Assim diz a Escritura: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Certa ocasião, um cientista estava no seu laboratório, estudando alguns projetos e procurando projetos que pudessem impactar o mundo, trazer solução para muitos dos problemas do mundo. Então o seu filho de 7 anos entrou no local onde ele estava e não quis sair dali por nenhuma razão. O pai tentou por várias vezes dissuadi-lo para que ele pudesse ir a um outro lugar e não conseguiu. Então ele usou do seguinte expediente. Ele pegou uma folha onde havia um globo e então ele perguntou para o filho se o filho gostava de quebra-cabeças e ele iria fazer um quebra-cabeça para que ele pudesse montá-lo. Então o pai recortou aquela folha e entregou para o filho, dizendo para ele: olha, vai para lá e procura montar este quebra-cabeça sozinho. E o pai lhe deu uma fita para que pudesse colar os pedaços. O pai achava que ele poderia levar muito tempo para poder montar o quebra-cabeça. Mas qual não foi a sua surpresa quando o filho retornou, dentro de pouco tempo, já com o quebra-cabeça completamente montado. E o pai, muito surpreso, perguntou para ele: como você conseguiu fazer isto? Então o filho lhe explicou: a folha que o Senhor me deu, do lado tinha um globo, o globo terrestre, e do outro lado havia um homem. Então eu pensei em montar o quebra-cabeça do lado em que havia o homem. Então, conseguindo montar o quebra-cabeça do lado que havia o homem, eu consertei o mundo. E assim ficou pronto. Essa história reflete muito bem uma realidade que toda a humanidade tem pensado isto sobre este fato. Como é que nós podemos resolver os problemas
do mundo. Então, a conclusão que se tem chegado é exatamente a transformação do homem. É preciso transformar o homem. Então, algumas pessoas entendem que se tomarmos algumas medidas políticas, econômicas, sociais e educacionais, nós podemos mudar o homem. O homem pode ser transformado. É bem verdade que estas coisas podem fazer alguma diferença na vida das pessoas, mas nós podemos perceber que mesmo quando algumas medidas são implementadas, ainda permanece muita coisa sem ser alcançada. Às vezes, determinadas políticas, elas podem mais levarem as pessoas à ociosidade do que tudo. Então, muitas vezes, determinadas situações não conseguem resolver este problema. Às vezes, pessoas com um grande nível de educação conseguem realizar as piores corrupções. E são situações de toda a maneira que nós nos deparamos diante disso. Portanto, esse texto que nós lemos é um texto onde o apóstolo Paulo procura mostrar um fato extremamente importante. Deus tem um propósito para transformar o mundo. E Deus quer, de certa maneira, transformar o homem. Então o apóstolo Paulo fala nesse texto como Deus, agindo através da obra de Cristo, é capaz de transformar o ser humano. O homem tem uma natureza corrupta por causa da queda, e essa corrupção, ela é evidente. Muitas vezes, quando alguém tem poder ou dinheiro, ele pode agir de maneira a favorecer a si mesmo ou aos seus, sem pensar nos demais semelhantes. E toda essa realidade é por causa da corrupção que está no coração humano. E é isto que o apóstolo Paulo procura mostrar neste texto. Há, portanto, muitos males no mundo. E todas estas mudanças que muitas vezes são implementadas, elas não conseguem alcançar aquilo que é a mudança fundamental no ser humano, que é a transformação da sua vida, do seu coração. Alguns têm pensado que esta pandemia poderá mudar muita coisa. E de fato, sim, ela poderá fazer com que nós compartilhemos mais as necessidades dos outros, olhemos mais para estas necessidades. Ela poderá fazer com que sejamos mais misericordiosos, mas a transformação efetiva que o apóstolo Paulo fala nesse texto, somente Deus, pela sua graça, pode fazer. E o apóstolo Paulo, portanto, nos mostra isso neste texto, falando acerca da manifestação da graça de Deus. A primeira coisa que nós podemos ver no verso de número 11, é que Paulo diz que essa graça se manifestou de maneira salvadora, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira coisa que Paulo apresenta aqui, que nós podemos observar, é que a graça de Deus se manifestou. A ideia de Paulo é para mostrar que isso não se trata apenas de uma projeção do pensamento humano. Também não é um mito. A graça de Deus se manifestou numa realidade histórica. A graça de Deus se tornou evidente. Isto é, Deus, portanto, agindo favoravelmente para transformar o homem.
E este fato aconteceu exatamente por causa da queda. O homem foi criado por Deus de maneira perfeita, mas ele pecou, afastando-se de Deus. Ele resolveu desobedecer a Deus. Então, diante desta situação, a corrupção, o pecado, tomou conta da sua vida. E o pecado e a sua corrupção não alcançaram apenas o homem. Toda a natureza, todo o universo foi corrompido por causa do pecado. Mas Paulo, portanto, diz: Deus agiu na história humana, interveio nesta história através de Cristo. O Senhor Jesus veio a este mundo. Esta é a realidade que Paulo apresenta aqui. E esta graça se manifestou salvadora. A ideia de Paulo, portanto, é de que essa graça ela foi manifestada historicamente no mundo com o propósito de transformar o mundo. Na verdade, o propósito de Deus é um propósito de redenção. Isto é, Deus tem como propósito salvador retirar a corrupção do coração humano, retirar a corrupção do pecado que existe em todo o universo. A maneira, portanto, de Deus intervir nesta situação foi através da obra de Cristo. Cristo veio a este mundo exatamente para agir de maneira salvadora. É por isso que o Senhor Jesus, em suas mensagens, ele faz sempre um conclame para que ele possa redimir o homem do pecado. Arrependei-vos, crede no Evangelho. O arrependimento, portanto, é necessário para que esta salvação alcance o ser humano, para que o ser humano seja transformado. O profeta Ezequiel, ele fala sobre esta realidade transformadora, dizendo que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus tira o seu coração de pedra e coloca dentro dele um coração de carne. A ideia é para mostrar a transformação que acontece na vida de uma pessoa. A realidade salvadora, ela tem como propósito nos tirar do estado de pecado e nos transformar pela graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está apresentando. Essa graça salvadora se apresentou a todos os homens. Então, esta graça salvadora, ela alcança uma pessoa culta e uma pessoa inculta. Essa graça salvadora, ela alcança uma pessoa rica e alcança uma pessoa pobre. Ela alcança pessoas de todas as raças. Esta graça, portanto, ela é capaz de salvar todos os homens. Ela é capaz de realizar uma obra de tal maneira que todo o homem em qualquer lugar seja profundamente transformado. É isso que a graça de Deus realiza, portanto, no coração dos homens. Se nós pensarmos em implementação de algumas políticas, nós vamos verificar que isso não ocorre com todos os homens. Mas a graça de Deus salvadora se manifestou para alcançar todos os homens. E o que acontece quando esta graça salvadora alcança alguém? O apóstolo Paulo procura mostrar que esta graça salvadora, ela é de tal maneira transformadora na nossa vida, que faz com que nós vivamos o presente século de uma maneira completamente diferente. E aí o apóstolo Paulo, nos versos, a partir do verso 12, ele procura mostrar isto. Então ele diz que a graça salvadora se manifestou, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa
e piedosamente. A graça de Deus, quando alcança os pecadores, ela é capaz de transformar as nossas vidas. E Paulo diz que ela nos educa, ela nos encaminha para uma realidade completamente diferente da que nós vivíamos. A primeira coisa mencionada por Paulo aqui é que ela nos leva a renegar a impiedade e paixões mundanas. Isto é, a graça salvadora é capaz de fazer com que a nossa vida seja transformada e muitos dos vícios sejam postos de lado, sejam vencidos. O apóstolo Paulo exemplifica isso na sua carta aos Efésios, quando ele diz: aquele que mentia não mente mais, agora fala a verdade com o seu próximo. Também as palavras torpes, sujas, indignas, todas elas são colocadas de lado, e agora a nossa palavra deve ser uma palavra boa, que edifica. Então, esta é a transformação que a graça salvadora opera na vida de uma pessoa. Ela deixa as práticas mundanas da impiedade e agora passa a viver de uma maneira completamente diferente. Então Paulo mostra aqui agora os aspectos que alcançam a vida desta pessoa, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, em lugar de vivermos a impiedade e as paixões mundanas, agora o apóstolo Paulo diz que esta graça ela nos leva a viver de maneira sensata. Isto é, o nosso proceder agora é equilibrado, é temperante, não dado mais aos excessos, agora com domínio próprio. Você consegue perceber a diferença que isso pode fazer numa sociedade como um todo, quando as pessoas passam a agir desta maneira, de maneira sensata, de maneira equilibrada, sendo temperante nas suas ações? Quantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que, profundamente embriagadas, acabaram atropelando pessoas inocentes porque da sua direção equivocada. Assim, a graça de Deus é capaz de educar-nos e de colocar em nós princípios para que nós vivamos de maneira sensata, de maneira equilibrada, mas também de maneira justa. Isto quer dizer a integridade no trato com as demais pessoas. Infelizmente, nós vivemos uma época em que muitas vezes a justiça é comprada. Quantos casos nós ouvimos de pessoas que conseguiram comprar coisas na justiça, comprar a sua liberdade e assim por diante. Assim, a graça de Deus é capaz de educar-nos para que nós vivamos de maneira justa, para que nós possamos ter as nossas ações pautadas pelo princípio da justiça estabelecido na Escritura, o tratamento adequado às pessoas, sem discriminá-las e assim por diante. Esta graça, portanto, ela é capaz de fazer com que nós adotemos este princípio. Mas, por outro lado, nos leva a viver piedosamente, diz respeito à nossa comunhão com Deus, à nossa vida de relacionamento com Deus. Somente a graça de Deus é capaz de nos transformar de tal maneira que nós passemos a buscar na nossa vida uma comunhão constante com Deus. E quando nós fazemos isto, com certeza a nossa vida é transformada mais e mais. Quando nós buscamos a cada dia conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a sua vontade e procurarmos fazer a sua vontade,
esta palavra vai nos conduzir e vai nos direcionar em todas as coisas. Nós vivemos uma época em que outros valores têm tomado o lugar de Deus na vida das pessoas. Há muitas pessoas que têm se preocupado com muitas outras coisas. E esta pandemia, ela vem exatamente fazer-nos com que reflitemos sobre aqueles valores que são valores mais importantes na nossa vida. E esta é uma oportunidade para se pensar de o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós carecemos da comunhão com Ele, da sua presença. Nós é que precisamos dele. O mundo todo hoje está estarrecido diante desta situação do coronavírus e verificando quão impotentes nós somos numa situação como esta. Isto revela o quanto nós precisamos de Deus. Aqueles que são alcançados pela graça salvadora, eles reconhecem o quanto dependem de Deus e como precisam viver os seus dias na dependência de Deus. Mas ainda Paulo diz mais. Paulo diz que esta graça salvadora, ela nos traz uma bendita esperança, a esperança gloriosa em Cristo Jesus. A nossa esperança, a esperança na graça de Deus, é de que Deus vai, pela sua graça, retirar toda a corrupção do pecado. Ele vai retirar a corrupção do pecado do coração do homem. Ele vai retirar a corrupção do pecado em todo o universo. Por isso a esperança cristã é de que um dia haveremos de habitar numa nova terra, uma terra onde habita a justiça. Haveremos de habitar numa terra onde todos os homens estarão completamente livres de toda a corrupção do pecado. A fraternidade, portanto, será plena, exatamente por causa da graça de Deus. E é isso que nós aguardamos. Esta terra que atualmente existe, diz o apóstolo Pedro, ela será consumida pelo fogo. E o Senhor haverá de fazer uma nova terra para que aqueles que esperam nele, aqueles que são alcançados por essa graça salvadora, regeneradora, possam habitar nesta terra. É isto que nós aguardamos quando o Senhor Jesus se manifestar. Por isso, esta palavra é exatamente no sentido de que nós possamos compreender isto, entendermos que a transformação do mundo é necessário e é preciso e só é possível através da graça de Deus. Por isso, no último verso que nós lemos, Paulo mostra aquilo que Cristo fez para que pudéssemos ser alcançados, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. A graça de Deus é oferecida hoje a todo aquele que crê através da obra de Cristo. Por mais terrível, por mais pecaminoso que seja alguém, a graça de Deus é capaz de transformá-lo. A graça de Deus é capaz de mudá-lo. Por isso, nós devemos, neste momento, reconhecer o quanto nós precisamos desta graça de Deus. Você reconhece isso? Diz o apóstolo Paulo que essa graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos muitos males no mundo. E então, muitas vezes, podemos perguntar, como isso pode ser mudado? Como esta situação pode ser transformada? Ela pode ser transformada pela graça de Deus, operando no coração dos homens, regenerando as suas vidas, dando-lhes agora uma nova inclinação, uma inclinação para coisas boas,
e coisas santas conforme a determinação de Deus. Você já teve a sua vida transformada pela graça de Deus? Clame ao Senhor, peça a Ele que transforme a sua vida, que regenere o seu coração. Essa graça de Deus é oferecida, portanto, a todos os homens. Que você possa crer em Cristo, como diz Paulo, aquele que se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade e nos dar, portanto, a esperança gloriosa de um dia habitarmos numa terra completamente restaurada, livre de toda a corrupção do pecado. Vamos entoar o hino de número 201, Manso e Suave. Jesus nos chamando, chama por ti, por mim. Eis que as portas esperam velando, vela por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti, por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. O tempo corre, as horas passam por ti, por mim. Trânsito de morte por fim vão chegam a ti, a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Oh, o amor que Jesus nos tem dado a ti, a mim. Eis que foi morto, foi crucificado, morto por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque um dia o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados e para que pudéssemos, portanto, ser alcançados pela Tua graça, crendo nele como Senhor e Salvador. Damos-te graças porque
esta graça salvadora tem operado nas nossas vidas, transformando-nos. E agora clamamos ao Senhor que o Teu Espírito possa iluminar a mente e o coração de cada pessoa, para que haja compreensão de que há uma solução para o mundo. A solução está em Cristo Jesus. A solução está na graça de Deus, que é capaz de operar nas nossas vidas. E que cada um possa clamar ao Senhor e buscar ao Senhor, a fim de alcançar graça em tempo oportuno. Esteja abençoando-nos ricamente. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.